Ok, pessoal, de volta, voltamos. Buenos dias, muito buenos dias para quem não cumprimentei hoje. Tem um pessoal que chega depois, às vezes. Tem turma que só assiste essa aula de espanhol, né? As aulas de espanhol, enfim, não sei se é o caso de vocês. Ou um pessoal que chega depois, porque hoje, enfim, eu não sei aí, mas aqui choveu, né? Teresina teve chuva. Diminuiu um pouco a chuva agora, mas está naquele clima confortável, né? A gente fica falando de chuva porque aqui quando chove a gente fica feliz, né? Ainda mais que foi uma chuva grande e sem alagamento, melhor ainda. Pessoal de Baixa Grande do Ribeiro, tem duas turmas. Pessoal de Bonfim, pessoal de Cajazeiras, Canavieira e o pessoal de Dom Inocêncio. Acho que é só isso, né? São esses polos que estão hoje aqui. E a Marivânia no YouTube. Essa aula também é transmitida pelo YouTube, né? Pelo YouTube do canal Educação. Bom, essa é a segunda aula em que a gente fala sobre pronomes de objeto direto, hoje indireto, né? Comecei a aula, comecei esse conteúdo, a gente teve 2 quarta-feiras de feriado, próxima quarta-feira, outro feriado. Mas a gente se programa, né? Ah, você tá na Bahia, Marivânia? Tá chovendo também? Que legal. Que legal, na Bahia. Ah, que bom. E que bom que chuva. Você aí o pessoal, né? Aqui, quando chove, a gente comemora, faz postagem. É festa aqui no Piauí quando chove. Ah, então, a gente iniciou. A gente conheceu os pronomes de objeto direto na última aula que a gente teve. Hoje a gente está trabalhando os pronomes de objeto indireto, complemento indireto. Né? A gente viu a parte gramatical, fizemos algumas questões, né? Mas lembrando, o pessoal que vai fazer a prova, faz a prova do canal, eu reviso esse conteúdo antes da prova no mês de dezembro. Quando chegar dezembro, a gente for fazer prova, tá? Sim, pronome de objeto direto e indireto serve para você se referir a algo anteriormente mencionado, como ela está complementando aqui no chat. Mas vamos lá, vamos continuar aqui, que a gente está concluindo assim essa parte, essa primeira parte gramatical. Cadê? Canetinha. Pronto. Agora a gente vai para um modelo. Aí também, legal. O nordestino gosta de chuva, né, rapaz? Enfim, quem tá na praia nem tanto, né? Quem tá na praia quer o sol mesmo. Mas para quem tá aqui no meio do continente, no sertão, é bom. Bom, a gente vai para um modelo de questão diferente, tá? Tranquilo. Vocês já sabem como fazer, né? Eu tô fazendo questões porque eu acho que é na prática que a gente aprende, treinando, praticando, né? Então, mais um modelo de questão. Aqui a gente vai reescrever as frases substituindo o objeto indireto pelo pronome. Substituindo o objeto indireto pelo pronome. Como é que eu acho o objeto indireto? Basta achar a preposição. Deixa eu ler o enunciado. Sustituye los complementos por los pronombres complemento indireto, né? Mesma coisa, eu quero que você use os pronomes de complemento indireto. Então, comprei é o verbo. Veja que esse verbo tem 2 complementos. Comprei umas botas, a preposição a mi madre para mi madre. Qual é o complemento indireto? É aquele que vai estar acompanhado de preposição. Eu quero que troque só o indireto. A mi madre, para mi madre, para ela, o pronome que eu vou usar para substituir aqui vai ser, le. Aí eu pego esse pronome e trago para antes do verbo. Ficou, le comprei umas botas. Le comprei umas botas, né? Le comprei umas botas. Mas veja só,
A gente vai depois aprender como é que troca os dois complementos. Não é o caso agora, né? Mas é isso, viu? Ó, lê, comprei umas botas. O lê se refere a minha madre, a ela, para ela. É isso que eu quero que você faça na letra B, na letra C e na letra D, tá? Identifica o complemento indireto, qual é o pronome que você vai usar e escreve ele antes do verbo. Traz ele para antes do verbo, tá? Eu vou marcar aqui para vocês. Eu vou marcar 3 minutos para ser confortável, não ter pressa, ter tempo de ler, né? O meu limite é esse, 3, então a gente marca 3. Vamos marcar 3 minutos, Renan? Bom, vamos lá. Começou a vir resposta, né? Ó, como a gente vinha fazendo antes. A diferença é que aqui a gente vai escrever. A gente começou fazendo questão de marcar. Apresentei para vocês a frase, né? E que a gente estava marcando. Então, ó, escrevi, que é o verbo a Roberto, para Roberto, para ele. Então, qual é o pronome para substituir a Roberto? Lê também. Então, trago o pronome para antes do verbo. Lê, escrevi. Escrevi a Roberto. Ponto. Lê, escrevi, dizendo que estava todo bem, né? Se eu fosse continuar escrevendo essa frase, para não repetir Roberto, eu usaria um pronome, e esse pronome seria lê, para se referir a ele. Eu escrevi a Roberto. Lê, escrevi,
um WhatsApp, um e-mail, enfim, não sei. Se eu fosse continuar, né, falando sobre. A mesma coisa na letra C, ó. Dio el coche a Juan. Procura a preposição, ó. Preposição a Juan, para ele. É ler também. Então trago para antes do verbo. Le dio el coche. Coche é carro, vocês lembram, né? Dio el coche para Juan, le dio el coche. Letra D. Enviamos los documentos a ustedes. Para ustedes. Ustedes é o vocês, equivalente ao vocês em espanhol. É o pronome que se usa na América no lugar do vosotros. Se usa sempre ustedes. Aqui na América sempre se usa ustedes. E esse pronome, gramaticalmente, ele se comporta como terceira pessoa. Ele é com quem se fala. Ustedes são brasileiros. Vocês são brasileiros. Ustedes estão estudando espanhol agora. Vocês estão estudando espanhol agora. Ele é com quem se fala. Ustedes estão. Só que tudo que eu uso para ele, os verbos, os pronomes, são os mesmos da terceira pessoa. Os mesmos. Então, o pronome da terceira pessoa plural, ellos e ellas, né? É o les. Então, ele usa tudo que a terceira pessoa usa, ele usa. Então, vai ficar, ó, les enviamos los documentos, tá? Enviamos los documentos a ustedes. Ponto. Les enviamos ayer. Ayer quer dizer ontem. É essa a função, né? Uma das serventias para esse pronome. Você continuar falando e usar um pronome para evitar repetição. Isso é uma estratégia de quem escreve, de quem fala. Em espanhol é interessante porque se usa muito. Tanto na fala, no dia a dia, para falar, né? Como também para escrever. Então, é um assunto que faz parte do cotidiano, né? Da língua, né? Faz parte. Não é algo raro, estranho. A gente está vendo aqui coisa, né, sofisticada, vou chamar assim sofisticado. Não, é não. Comum. Todo mundo usa. Pronto. Aí a gente vai para a segunda parte do exercício, tá? Façam como a gente fez aqui. Identifica o complemento indireto. Sempre vai estar acompanhado de preposição, o indireto. Aí vê se é a primeira pessoa, se é a segunda, se é a terceira, para saber qual é o pronome que vai usar. Os pronomes vocês anotaram na primeira parte da aula, né? Os pronomes de complemento indireto. Vamos lembrar? Não custa nada lembrar. Se for primeira pessoa, né? Eu vou colocar aqui, ó, CI, de complemento indireto. Se for primeira pessoa, o pronome é me. Segunda pessoa, te. Terceira pessoa, le. Tanto faz, masculino, feminino ou os te. Nós outros, nos. Vosotros, os. E terceira pessoa, mais uma vez, les. A gente está usando muito a terceira pessoa, singular e plural, porque eu penso nos textos. Porque o Enem, ele traz textos, interpretação de texto, de jornal, ou poesia, mas em sua essência, texto literário, né? Mas textos. E os textos geralmente são textos jornalísticos, ou texto literário, e sempre se está falando de algo ou de alguém. Então, usa-se abundantemente terceira pessoa, né? Então, por isso que eu estou treinando muito terceira pessoa, né? Mas a questão continua. DEF é o mesmo serviço, tá? Deixa eu só olhar aqui. Deixa eu ver. Dijimos, compraram, contou.
Vou marcar os mesmos 3 minutos que eu marquei anteriormente. 3 minutos, Renan. Tem resposta. Letra E. Dijimos a los alunos, para los alunos, a preposição. Para eles. Terceira pessoa. Pronome, les. Aí você vai trazer o pronome para antes do verbo e reescrever a frase sem repetir alunos, né? Então, les dijimos todo lo que pensávamos, né? Les dijimos todo lo que pensávamos. F. Juan contou a vosotros um secreto. Secreto é segredo. Olha a preposição. Preposição a. Contou a vosotros para vosotros. Veja que aqui é diferente. Aqui é segunda pessoa plural. O vosotros, o pronome é os. Então, traz o pronome para antes do verbo. Afinal de contas, é complemento do verbo. Então, Juan os contou um secreto. Juan os contou um secreto. Letra G. Nuestros padres compraron a nosotros, para nosotros, unos guantes.
essa última palavra que aparece aqui, guantes, quer dizer luvas, tá? Então, a nós outros, para nós outros, o pronome é nos. Trago o pronome para antes do verbo. Então, nuestros padres nos compraron unos guantes. Nuestros padres nos compraram unos guantes. Guantes são luvas, essa última palavra. Em espanhol é uma palavra masculina, significa luvas. Foi assim que vocês fizeram, pessoal? Muito bem, muito bem. Para frente. Interpretação de texto e vocabulário. Bom, talvez seja um vocabulário que você já tenha visto, não sei, ou já conheça. Vou falar sobre os dias da semana. O texto está em espanhol. Eu vou ler ele em espanhol e na sequência eu traduzo, tá? Diz assim: Los días de la semana. Espanhol es una lengua que se originó del latín vulgar, hablado en la antigua región de Hispania, hoy conocida como Península Ibérica. Debido a eso, el vocabulario casi todo de latín, como es el caso de los nombres de días de la semana. Entenderam? Dá para entender, não dá? Vocês estão aqui desde o começo do ano, enfim, né? Se entende, né? El origen de los días de la semana está relacionado a 7 objetos celestiales que los antiguos veían moverse en el cielo. Los romanos se aprovecharon de ellos para formar así los nombres de los días de la semana que son. Vocês sabem os dias da semana? Se pedir para você dizer agora, você vai saber dizer? Vocês lembram? Deixa eu ver. Buenos dias, tem um pessoal entrando. Acho que tá atrasado o chat da Marivânia. Agora que tá chegando a resposta. Ó. Espanhol é uma língua que se originou do latim vulgar, falado na antiga região da Hispânia. Quando a gente fala aqui latim vulgar, esse vulgar quer dizer popular. A gente está falando de um período onde praticamente existiam duas formas de latim. O latim que era chamado latim culto, e esse latim culto ele era estudado, escrito, era a língua dos nobres. E o latim vulgar, que era o latim popular, do povo, da plebe, de quem não era nobre, né? Então, essas línguas de origem latina, elas derivaram dessa variante do latim vulgar, né? Entre essas línguas, o espanhol, o português, o francês, o catalão, né? Então, quando eu falo latim vulgar, entenda dessa forma, tá? A variante do latim popular. Espanhol é uma língua que se originou do latim vulgar, falado na antiga região da Hispânia. Essa palavra Hispânia era como os romanos chamavam a Península Ibérica. Devido a isso, o vocabulário quase todo deriva do latim, como é o caso do nome dos dias da semana. Os nomes dos dias da semana, em espanhol, são nomes de deuses romanos, né? Diz assim, na segunda parte, né?
A, a origem dos dias da semana está relacionado a 7 objetos celestiais que os antigos enxergavam, viam mover-se no céu. Os romanos se aproveitaram disso, né, desse fato, para formar assim o nome dos dias da semana. Então, o nome dos dias da semana em espanhol, com exceção do domingo, está relacionado com o nome de deuses, que por sua vez foram usados para chamar alguns planetas. Ou seja, está inspirado nos astros. Vem daí, tá? Vocês lembram? Alguém sabe dizer como é que é? Ó, tá aqui em português, em espanhol e a origem do nome. Então, em espanhol, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado e el domingo. Tá aqui o nome dos dias da semana. Nessa lista, a gente começou pela segunda-feira. Os nomes dos dias da semana são todos masculinos. E praticamente sempre vai aparecer acompanhado de artigo. Como vocês viram, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado e el domingo. El lunes vem de luna, que é como a gente chama em espanhol a lua. El martes, de Marte. El miércoles, de Mercúrio. El jueves, de Júpiter. El viernes, de Vênus. El sábado, Saturno. E el domingo, domingo significa o dia do Senhor, né? Também do latim. Acho que é dia domenica, mais ou menos isso em latim. Então significa dia do Senhor. Dia para as pessoas guardarem, enfim, para religião, para sua religião, para o seu culto, para sua igreja, enfim, né? El domingo, dia do Senhor. Pode ser que vocês encontrem interpretação diferente para sábado. Tem gente que fala que vem de sabá, significa dia de descanso, né? Mas esse detalhe é importante. São todos masculinos. De segunda a sexta, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Esse S no final significa plural, mesmo que esteja com artigo singular. Para ir para o plural, botam los, né? Los lunes, los martes. Tenemos clases de espanhol todos los miércoles. Todos los miércoles tenemos clases de espanhol. Eu vou ler mais uma vez para vocês prestarem atenção na pronúncia. El lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, el domingo. Vou deixar um minutinho aí em tela cheia para você fazer print. Ou se estiver anotando, dá tempo de terminar. Eu anotaria só em espanhol, né? Para lembrar, não custa nada. Então, Renan, marca para a gente, por favor, 1 minuto.
Pronto. Pronto. A gente vai descobrindo coisas aqui, né? Beleza, que maravilha. Ó, anotou aí a ordem? São 19 países na América, mais a Espanha que fala espanhol no mundo, né? Então, tem país que considera o domingo o primeiro dia da semana, tem país que considera a segunda-feira, primeiro dia da semana. Então, é algo muito particular de cada cultura, né? É, Então, sabendo do nome dos dias da semana, a gente vai fazer um exercíciozinho. Tá aqui. Los dias de la semana, então usando o nome dos dias da semana, ó, ayer foi, quer dizer ontem foi, hoje é e mañana será. Você vai colocar o nome. Se hoje é, né, hoy es lunes, que dia foi ayer, que dia foi ontem e que dia vai ser mañana, tá? Pra gente exercitar. É um exercício simples, mas é nisso que a gente aprende, praticando, na prática. Vamos tentar. Vou marcar um tempo confortável. Renan, marca pra gente 3 minutos. Muito bem. Eu espero, imagino que tenham feito. Como eu falei para vocês, é um exercício simples, mas só para a gente internalizar, né? Eu chamo de exercício de internalização, que você
grava, fixa, aprende, porque você praticou. Então, se hoje é lunes, ayer foi domingo, amanhã será martes. Hoje é martes. Ayer foi lunes. Amanhã será miércoles. Hoje é miércoles. Ayer foi martes. Ayer quer dizer ontem, né, pessoal? A gente já trabalhou o advérbio aqui. Amanhã será jueves, quinta-feira. Hoje é jueves. Ayer foi miércoles. Amanhã será viernes. Hoy es viernes. Ayer fue jueves. Mañana será sábado. Hoy es sábado. Ayer fue viernes. Mañana será domingo. Esse domingo ficou feio, né? Bora escrever melhor. Domingo. Ó, bem melhor. Hoy es domingo. Ayer fue sábado. Mañana será lunes. E começa todo outra vez é lunes. Pronto. Um minutinho aí para você fazer print, corrigir, se tiver que corrigir. Ó, a Marivânia mandou resposta. Eu acompanho as respostas, tá? É... Renan, marca um minuto, por favor. Adelante. Vayamos adelante, adelante, adelante. Bom, já que a gente está falando de tempo, dia da semana, né?
Los meses del año. Ya los nombres de meses del año en español provienen de nombres de dioses romanos também, né? Nome de deuses romanos. Imperadores e números. Então, de deuses romanos, imperadores e números. Fica uma dica para vocês também, dessa galera aqui, ó. Tio Spanish, tá vendo aqui no final? Tio Spanish. Tem canal no YouTube. E eles ensinam espanhol, vocabulário, dão dicas. É bem legal, bem divertidinho os vídeos que eles trazem. Pronúncia. Bom, fica a dica, tá? A fonte aí da figura. Aí também aproveito para divulgar, né? O autor da figura aí, o Tio Spanish. Los meses del año. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre e diciembre. Ele pega aí algumas referências de tempo, né? Para o europeu, né? Para a Europa. Frio, chuva, né? Sol. Não é para a gente aqui na América do Sul, né? Bom, mas eu digo ali, enero, neve, abril, chuva, junho, sol, julho, né? Enfim. Repito, tá? Mais uma vez. O E em espanhol é sempre E, né? E, fechado. Então, enero, fevereiro, março. O Z tem som de S. Março. Abril. O L no final, a língua vai lá no céu da boca, no palato. Abril. Maio. Junho. O som do J, lembra o som de R do português, né? Lembra. Junho. Julho. Agosto. Setembro. Tem um P, tá vendo? Setembro. Outubro. Novembro e diciembre. Aí no mês de setembro é uma mochila, né? Ou é volta às aulas, ou é férias, algo assim. Me parece que tiram férias em setembro pela Europa. É algo assim, não tenho certeza. Mas tem uma história assim, né? Para frente. Adelante, como se diz em espanhol. Interpretação de texto. Eu trago primeiro a questão, vocês sabem, porque a dica é ler a questão, pelo menos o enunciado, antes da leitura do texto. Para que você saiba qual é o assunto, para você já ter uma ideia do que o texto vai tratar. Esse momento que eu indico de ler a questão antes, não é momento de escolher resposta. Não é aqui que se escolhe resposta. Não é aqui que se escolhe resposta, porque você não leu o texto. Então, qual é a vantagem, professor? Saber o que é que o texto vai falar. Ler o texto já tendo uma ideia do que é que eu vou precisar, né, para responder a questão. O jornal argentino Clarín informa que o presidente do Egito, Abdel Fattah el-Sisi, encabeçou. Já sei que eu vou ler uma notícia de jornal que fala do presidente do Egito e eu vou prestar atenção para saber o que foi que ele encabeçou, que ele liderou, esteve à frente, encabeçar, né? Comandou, né? É uma notícia. Como é um exercício, eu vou ler tudo. Letra A, a parada militar durante a maior festa cívica do seu país. Foi isso que ele encabeçou, uma parada militar? A inauguração de uma obra faraônica que seu país construiu em poucos anos.
C. A inauguração da ampliação do canal de Suez, vista pelo governo como renascimento econômico do país. D. A ampliação de uma via natural de navegação, muito importante para o comércio regional e global. E letra E. A inauguração de um novo corredor bioceânico, essencial para recuperar a grandeza egípcia. Olha, aparece a palavra inauguração na letra B, na letra C, na letra E, né? Bom, vamos ler o texto para saber o que foi que o presidente do Egito encabeçou. Quando vocês forem fazer a questão, tentem fazer por eliminação. Eu vou ler o texto em espanhol, não vou traduzir agora. Vou deixar 1 minuto na tela para que vocês, depois que eu ler, tá? Para que vocês olhem mais uma vez e entendam o que foi que ele encabeçou. Los egipcios estrenan su nuevo canal de Suez y buscan recuperar la grandeza del pasado. Con un desfile de aviones de guerra, helicópteros y barcos, bajo un sol inmisericordia y una temperatura inclemente, el presidente Abdel Fattah al-Sisi tuvo hoy finalmente su fiesta de inauguración del nuevo canal de Suez, una obra de 72 kilómetros de largo, con el que busca devolver a Egipto su antigua grandeza. La perspectiva de un canal renovado, que según las estimaciones oficiales llevará los ingresos de 5,3 mil millones de dólares a 13,2 mil millones en 2023, con el incremento del tránsito de barcos de 49 a 97 por día hacia ese mismo año. Es la apuesta del gobierno para transformar a Egipto em um polo econômico e estratégico. Vai ficar aí para vocês 1 minuto para que vocês leiam, vejam e tentem entender o que o presidente do Egito, né, encabeçou, como pede ali a questão. Renan, vamos marcar 1 minuto. Vamos lá.
Agora vou pôr a questão para que vocês tentem responder a questão, tá? Lê o texto, viu o texto. A Marivânia já até achou resposta. Mas vamos deixar os colegas também, né? Renan, eu marco mais de 2 minutos. O pessoal de Canavieira também mandou resposta. Legal, né? Veja só. Os egípcios, né, estreiam, inauguram, né, o seu novo canal de Suez e buscam recuperar a grandeza do passado. Com desfiles de aviões de guerra, helicópteros, barcos, sob um sol sem misericórdia e uma temperatura sem clemência, o presidente Abdel Fattah al-Sisi teve hoje, finalmente, sua festa de inauguração do novo canal de Suez. Uma obra de 72 quilômetros de comprimento, tá? Essa palavra largo não é de largura, é de comprimento, né? É uma força cognata, que busca devolver ao Egito a sua antiga grandeza. A perspectiva de um canal renovado, né? Foi uma ampliação, né? Que, segundo as estimativas oficiais, levará os ingressos de 5,3 bilhões, mil milhões quer dizer bilhões, para 13,2 bilhões em 2023, com o incremento do trânsito de barcos de 49 a 97 por dia, né, nesse mesmo ano, é a aposta do governo para transformar o Egito em um polo econômico estratégico, tá? Tá terminando a minha aula, mas rapidamente, ó. Não foi uma parada militar, não foi, o texto não fala que foi construído em pouco tempo. A resposta é sim, a letra C, né? Não é uma via natural, é um canal, é uma obra humana, ser humano, não é natural, né? E não é um novo corredor bioceânico, não é um novo canal, é ampliação de um que já existia. Deixa eu registrar aqui que eu fiz isso com vocês. Esse é o segundo ano, manhã. É isso, pessoal. A gente vai chegando ao final da aula. Valeu. Muchísimas gracias por la atención, por la participación. Que les vaya todo bien. Hasta la próxima semana o hasta la próxima clase, ¿no? Nos vemos. Abrazos. Muchas gracias.